Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento Web em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos implementar uma aplicação usando o modelo MVC. Na última aula a gente já viu o modelo MVC, já conheceu as camadas do modelo MVC e viu as grandes vantagens que a gente ganha quando a gente divide a nossa aplicação nessas camadas. E agora nós vamos implementar na prática uma aplicação aplicando o modelo MVC. Ok? Então, para começo de conversa, vamos criar aí as classes referentes à nossa camada de modelo. Tá? Então, para a gente criar a nossa camada de modelo, nós vamos criar a classe veterinário. Tá? Então, o nosso exemplo é um exemplo mais simples e a gente vai ter apenas essa classe na nossa camada de modelo. Vamos ver então como fica a nossa classe veterinário. Bom pessoal, nós estamos vendo aí a nossa classe veterinário, tá? Uma classe simples, ela tem um atributo ID, nome, CRMV e salário. Tem os getters e setters, tá? Para esses dados, eles estão aqui. E eu tenho também construtores, tá? Eu tenho um construtor que recebe só o ID, um que recebe nome CRMV, um que recebe nome CRMV e salário, e um que recebe ID, nome, CRMV e salário. Ok, pessoal? Então essa é a nossa classe veterinário, tá? Não temos nada diferente do que a gente estudou. Uma classe normal de modelo, tá? E é ela que nós vamos usar aí no nosso modelo MVC. Como ela é uma classe de modelo, a gente vai colocar ela num pacote específico, tá? Onde a gente coloca as classes de modelo. Então é uma prática, tá, gente? A gente separar em pacotes de acordo com a camada do modelo MVC. Então eu vou criar um pacote aqui, ó, chamado model, tá? O pacote de modelo, e eu vou colocar a minha classe veterinário. Acabei botando com letra maiúscula, só trocar o nome rapidinho. Model com letra minúscula, padrão de pacote. E vou passar para o meu pacote model a minha classe veterinário. Ela está aqui, eu vou passar ela para o pacote model. Ok? E aí, essa que é a ideia. A gente tem para cada camada um pacote e a gente coloca dentro do pacote todas as classes que fazem parte daquela camada. Lembrando que a gente pode ter subpacotes também, se a gente desejar. Eu posso ter o pacote model e aqui dentro ter subpacotes para dividir melhor o meu código se for necessário. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a nossa classe veterinário. Vamos agora criar as classes referentes à camada de persistência da nossa aplicação. E aí, então, nós vamos criar lá conforme aquele modelo que a gente já conhece, aquela arquitetura que a gente já trabalha. A gente vai criar as classes, a interface coleção veterinário, a classe coleção veterinário em BDR e vamos também criar a nossa classe conexão singleton. Tá? Então, essas são as classes de interação com o banco de dados e elas é que vão definir a nossa camada de persistência. Vamos ver então como ficam aí essas classes e interfaces. Bom, galera, eu vou apresentar para vocês agora as classes que vão estar aí na nossa camada de persistência. Tá? Essa primeira classe aqui é a nossa classe conexão singleton. Tá? É a responsável por criar uma conexão com o banco de dados e retornar aí um objeto conexão, nos permitindo trabalhar com essa conexão. Lembrando, tá, pessoal, as classes que eu vou mostrar aqui agora, eu só vou apresentá-las porque lá no curso de Java a gente viu em detalhes toda essa arquitetura de acesso a banco de dados,
a explicação de cada um desses comandos, né, que a gente vai ver nessas classes, a explicação de cada uma das classes, como programar cada uma das classes. Então isso está lá ricamente detalhado. Então quem precisar, dá uma revisada lá nas aulas de banco de dados do curso de Java, né, que vocês vão aí lembrar tudo e vão tirar de letra. Aqui eu vou apresentar, né, cada uma das classes, vou passar aí pausadamente, até para que vocês possam reproduzir, tá, se vocês quiserem aí, diretamente do código, ou se vocês não quiserem, se vocês quiserem fazer aí para exercitar, melhor ainda, aí fica a critério de vocês. Mas eu não vou explicar, tá, detalhe por detalhe, comando por comando, porque isso já está bem esmiuçado, bem detalhado lá nas aulas de banco de dados do curso de Java. Ok? Então, novamente, aqui a gente tem a classe que faz a conexão com o banco de dados, tá, e retorna um objeto do tipo conexão para nós trabalharmos com ele. Lembrando que essa aqui retorna sempre uma mesma conexão, né, um modelo de conexão única, padrão singleton, é um padrão de projeto. A gente trabalha também, né, com a conexão exception, que é essa exceção que a gente usa para encapsular outras. Então a gente usa aí o wrapping de exceções. A gente tem também a nossa interface genérica coleção, tá, que ela define aí métodos de busca para retornar todos os elementos do banco, um elemento por ID, inserir um elemento, alterar um elemento, remover um elemento, seja qual elemento for, né? Então, por isso é uma interface genérica. E ela lança, né, cada um desses métodos pode lançar a coleção exception, que é essa exceção aqui, ó, própria para erros aí, para encapsular erros da nossa coleção, das nossas classes de acesso a banco de dados. Nós temos também a nossa interface coleção de veterinário, tá? Essa interface ela define alguns métodos de consulta além do que coleção define, né, que é consultar por nome e por CRMV. Tá? Ela estende, ó, lembrando que ela estende coleção, tá, de veterinário. Nossa coleção é genérica, então a gente passa aqui o tipo que a gente vai trabalhar, que nesse caso é veterinário. Então ela estende, ela herda de coleção, né? Então quem implementar esse cara aqui vai ter que implementar esses dois e todos os métodos do pai também, ou seja, de coleção. Essa aqui é a ideia. E finalmente a gente tem a nossa classe, né, coleção de veterinário em BDR, em banco de dados relacional. E aqui é onde estão aí realmente implementados, né, todas as operações, tá, que foram definidas nas nossas interfaces. Aqui tá, ela implementa a coleção de veterinário, então ela vai implementar todos os métodos definidos em coleção e em coleção de veterinário. E aí, galera, eu estou passando aqui, ó, a gente tem o método todos, né, que ele retorna todos os registros do banco de dados daquela tabela. A gente tem o método por ID, que retorna um elemento, tá, pelo ID, uma vez que o ID é único, né, então ele vai retornar apenas um veterinário. Tá, o todos retorna todos os veterinários, o por ID retorna um veterinário que tem o ID que for passado aqui. A gente tem o por nome, tá, o método por nome ele vai retornar uma lista de veterinários de acordo com um nome ou parte de um nome que eu forneci aqui no parâmetro. Então ele retorna todo mundo que tem esse nome aí, essa string dentro do nome, né? Então, caso tenha Júlia, se eu botar J-U-L, vai aparecer Júlia, porque ela casa esse pedacinho. Então, caso tenha aí essa string, né, como parte do seu nome, ele vai estar incluído nessa lista de veterinários. Então, por nome, retorna todo mundo que tem esse nome aqui, né, ou parte desse nome esteja presente no nome. A gente tem o por CRMV, que retorna o veterinário pelo CRMV dele, como o CRMV é único, né, a gente retorna apenas um veterinário. Beleza, pessoal? Então, ele faz o retorno do banco de dados do veterinário que tem aquele CRMV, dos dados daquele veterinário.
A gente tem o método inserir, que pega um objeto veterinário e insere aquele veterinário no banco de dados. O método alterar, que pega um determinado veterinário e altera os dados dele no banco de dados, né, pelo ID. E a gente tem também o método remover, que exclui, tá, o veterinário que for passado aqui no parâmetro do banco de dados. Ok, galera? Então essa é a nossa classe coleção de veterinário em BDR. Tá? Se vocês quiserem reproduzir, vocês podem ir pausando e ir reproduzindo aí no código de vocês. Mais uma vez, reitero, tá, pessoal? Cada um desses comandos, tudo que a gente está fazendo aqui, tá, né, de maneira muito detalhada e explicada lá nas aulas de banco de dados do curso de Java. Ok? Bom, agora, né, vamos aqui na nossa estrutura de pacotes e a gente sabe que essas classes elas são da camada de persistência. Então, a gente vai criar, tá, um pacote. Vamos criar aqui um novo pacote. E esse vai ser o nosso pacote que vai guardar cada uma dessas classes. E aí a gente dá o nome de persistência, camada de persistência. Essa aqui é a ideia. Então, criei aqui meu pacote de persistência e agora eu vou passar todas as minhas classes de persistência para dentro dele. Então, as minhas classes de persistência são coleção, coleção de veterinário em BDR, coleção exception é uma exceção, então vou deixar de fora. Conexão singleton. Tá? Cada uma dessas aqui vai para o nosso pacote persistência. Ok. Então, pessoal, aqui no nosso pacote persistência estão aí todas as classes, né? Se eu quiser, eu posso criar aí 2 subpacotes, tá? Eu posso criar ainda um pacote aqui dentro chamado conexão, né? Ou connection, enfim, tanto faz. Posso manter o padrão em inglês, connection. E aí, nesse pacote eu coloco só a minha classe de conexão singleton, ok? E eu crio um outro subpacote chamado collection, né, que são as minhas classes de coleção. E aí eu passo essas 3 classes aqui para cá. 3 classes não, né? 2 interfaces e uma classe. Beleza? E aí a gente tem, né, 2 subpacotes agora. Então nada impede das nossas camadas terem aí subpacotes, tá? Lembrando, isso é uma separação minha, tá, pessoal? Vocês podem deixar tudo no mesmo pacote, enfim, mas tem que ter pelo menos aí o pacote model, o pacote persistência, ok? A gente não pode fugir muito disso. Uma vez que a gente fez isso, né, as nossas classes de persistência já estão aí separadas, organizadas de acordo com a camada dela, né, e agora elas já estão prontas aí para serem usadas. E finalmente a gente precisa definir a nossa camada de controle, né, que é composta aí pelas nossas servlets. Então, no nosso caso, né, a gente vai ter uma servlet só, que vai ser a veterinário servlet. Vamos ver então como fica aí a nossa servlet. Bom, galera, antes da gente escrever aí de fato a nossa controladora, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, que a nossa pastinha lib ela tá com o conector do MySQL, que é a biblioteca aí que implementa o JDBC, que nos permite fazer a conexão com o banco, as operações. Então esse cara tem que estar incluído aqui nas nossas dependências, porque a gente está trabalhando com classes de banco de dados. Então, se não tiver, não vai funcionar, né? A gente não vai conseguir trabalhar com banco de dados, se conectar, fazer as operações, a gente vai tomar um erro, né, dizendo que o drive não foi encontrado e tal, e não vamos conseguir trabalhar. Então é importante que o nosso conector esteja aqui na pastinha lib.
E também a biblioteca JSON. A biblioteca JSON, ela tem que estar aqui porque a gente vai trabalhar agora com objetos JSON, né? Vamos manipular esses objetos e a gente precisa dela aqui. Ok, pessoal? Então, só para que vocês se certifiquem aí que as dependências estão incluídas. Vamos agora criar aqui um novo pacote, tá? Chamado Exception. Nesse pacote aqui vão estar as nossas exceções, tá? Que a gente vai deixar elas separadinhas. Lembrando que Exception não é uma camada do MVC, tá, pessoal? Esse pacote nada tem a ver com o MVC, ele é só realmente para a gente deixar as exceções aqui dentro e não misturada com o resto do código. Essa classe aqui não é do nosso projeto, está perdida aqui. Eu vou excluir agora o pacote geral e vou criar, né, um novo pacote, que é o pacote controller. E é nesse pacote que ficam aí as controladoras, né? Então, nós vamos inserir nesse pacote a nossa classe veterinário servlet, que é a nossa controladora. Então tá aí, veterinário servlet, extends http servlet. Ok, pessoal? E agora, galera, a gente vai então começar a implementar as operações, tá, que a nossa controladora cumpre, né, deve cumprir. Então vamos lá. Primeiramente, vamos considerar que quando a nossa servlet, né, a nossa controladora, ela recebeu uma requisição via GET, a gente vai analisar, né, as seguintes situações. Caso nessa requisição venha o parâmetro ID, ela deve devolver um JSON com o objeto, ou seja, com o veterinário que tem aquele ID no banco. Tá? Então, primeira situação. Agora, caso chegue aí nessa requisição o CRMV, né, um parâmetro chamado CRMV, a nossa controladora deve devolver um JSON com o objeto, tá, no banco que tem aquele CRMV, o veterinário que tem aquele CRMV. Então essa é a segunda situação. E a terceira situação é caso não chegue parâmetro nenhum. E aí a gente devolve uma lista com todos os veterinários do banco de dados. Beleza, pessoal? Então essas são aí as especificações para uma requisição via GET. Ok? Então vamos agora criar um método do GET, né? Porque tudo que eu falei agora é a respeito de requisição GET, né? Então vamos implementar agora o método do GET, né, atendendo aí a essas especificações que eu acabei de dizer. Bom, então estamos aqui com o nosso do GET e vamos, em primeiro lugar, criar a nossa conexão com o banco de dados. Então, connection é igual a conexão singleton ponto get conexão. Tá? Muito importante, né, nós pegarmos aí a conexão para não ter depois o erro. Tá? Estou tentando fazer uma operação sem ter a conexão com o banco de dados. Ok? Vou criar agora uma coleção de veterinário e vou instanciar uma nova coleção de veterinário em BDR, passando aqui a nossa conexão. Vou criar também um print writer para a gente escrever o corpo da nossa requisição. Tá? Então, response.getWriter. E vou criar também um JSON para a gente poder trabalhar aí com conversão de objeto para JSON. Vou criar também uma string JSON para armazenar aí, né, os nossos JSONs. Então, agora, galera, reparem que até aqui eu criei só as nossas necessidades, né, aquilo que a gente vai precisar. Beleza? Então, isso tudo aqui são as ferramentas, por assim dizer, os objetos que a gente vai precisar utilizar para cumprir aí a nossa operação.
Só ficou faltando aqui o tratamento dessa exceção aqui. Try catch. Aqui a gente pode receber uma conexão exception. E aí, nesse caso, né, eu vou colocar aqui o response.set status $500, né, dizendo, ó, teve um erro aqui interno no servidor. É melhor até, pessoal, estou até pensando aqui, é melhor nem tratar essa exceção nesse momento, não. Porque se a gente não tiver a conexão, não vale a pena a gente executar mais comando nenhum, porque sem conexão a gente não vai conseguir acessar o banco de dados. Então depois a gente trata tudo de uma só vez. Ok? Então criei aqui, tá, tudo que eu precisava. E a partir de agora, né, eu vou começar a verificar, tá, as situações que eu falei com vocês. Então, se antes, né, eu preciso checar, pegar os parâmetros, né? Então, antes de começar a checar, eu tenho que ver se chegou o parâmetro ID, né? Então vou criar uma variável strID igual a request.getParameter ID e vou criar também uma variável CRMV e vou pegar o request.getParameter CRMV. Ok? Então eu estou tentando pegar esses dois parâmetros da requisição, né, que podem ter vindo ou não. E aí sim, a partir de agora, eu vou começar a checar, né, aquelas situações. Então, se strid for diferente de nulo, ou seja, chegou um ID. Se esse cara for nulo é porque não chegou nada, esse parâmetro não chegou. Tá? Então não chegou ID nenhum. Agora, se o ID for diferente de nulo é porque ele veio. Chegou esse parâmetro. E aí o que eu faço? Eu vou consultar no banco o veterinário que tem esse ID. Então, primeiramente, eu vou converter esse cara para inteiro. Integer.parseInt strid, né, converter para um inteiro. E agora vou pegar do banco de dados, vou criar um objeto veterinário e vou usar a minha coleção de veterinários, método por ID, e aí vou passar esse ID que chegou aqui por parâmetro, tá, que eu peguei aqui no parâmetro, vou passar ele e tentar pegar ele lá no banco de dados. Ok? Eu posso achar ou não, tá, pessoal? Pode ser que o ID passado não tenha nenhum veterinário no banco. Então, eu tenho que fazer essa verificação. Se V for diferente de nulo, porque se V for nulo, quer dizer, ó, não tem veterinário nenhum no banco com esse ID. Agora, se for diferente, é porque encontrou o veterinário. E aí, se encontrou, o que eu faço? Eu vou converter esse veterinário para JSON. Então, JSON igual a gizon.toJSON e passo aqui o meu veterinário que está aqui na V, né, na variável V. Ok? Coloco aqui response.set status 200, informando que deu tudo certo. E, finalmente, coloco no corpo da minha requisição o JSON que foi formatado aqui. Beleza? Então, essa era a primeira situação, pessoal, né, onde chegou o ID. Ok? Agora, pode ser que não seja esse o caso. Pode ser que tenha chegado o CRMV. E aí, a gente vai também checar essa situação agora. Ó. Se CRMV for diferente de nulo, é porque o CRMV que chegou. E aí, se ele chegou, a gente vai pegar o cara que tem esse CRMV no banco de dados. Então, veterinário V igual a CV por CRMV. Então, vou lá no nosso método por CRMV da minha coleção
e vou passar o CRMV e vou pegar o veterinário, caso exista um veterinário com esse CRMV. Então, por isso, a gente tem que fazer a checagem agora. Se veterinário for diferente de nulo, quer dizer que achou no banco de dados um veterinário com esse CRMV. Agora, se for nulo, é porque não achou. Então, a gente não vai fazer nada. JSON, vou pegar, né, e converter o veterinário que eu peguei do banco para um JSON. Vou acrescentar aí o status 200, dizendo que está tudo certo. Deu tudo certo, ok. E, finalmente, vou acrescentar no corpo da resposta o JSON que eu acabei de criar. Ok? E existe ainda a possibilidade de nada ter chegado. Então, else, né, não chegou nem ID nem CRMV, então a gente retorna todos os veterinários. List veterinário, uma lista de veterinários. LV igual a, e a gente usa o método todos da nossa coleção que retorna a todos os veterinários do banco. Ok? Depois que a gente já tem a lista pronta, né, a gente usa o JSON e converte a nossa lista para um JSON. Então, a gente passa aqui lista de veterinários. Acrescentamos aí o código 200 na resposta. E acrescentamos ao corpo da resposta o nosso JSON. Lembrando, pessoal, quem não sabe aí o que é, né, o código de status 200 e tal, dá uma revisada lá na aula de HTTP, porque lá a gente fala disso, né? O que é o código 200, a gente vê cada um dos códigos HTTP, o que significa cada um, né? E aqui é onde a gente está trabalhando com esse cara. Eu estou botando o código, o status, né, o código de status 200, que significa ok, deu tudo certo. Beleza, pessoal? E aqui a gente cobriu as 3 situações, tá? E agora, né, nos resta aí fazer o tratamento das exceções. Então, vamos lá em cima. Vamos botar todo mundo dentro de um try. Que aí a gente trata todo mundo. E aqui a gente bota o catch. A gente tem a possibilidade de receber uma conexão exception. E a gente tem também a possibilidade de receber uma coleção exception. Bom, em ambos os casos, né, a gente vai retornar aí um código de erro. Então, response.set status 500, dizendo que tivemos um erro do lado servidor, né, interno no servidor, e a gente acrescenta uma mensagem de erro no corpo. Tá? Lembrando que para poder usar aí o printWriter, né, ele precisa estar declarado fora do try para a gente visualizar ele no escopo do catch. Então, temos aqui o printWriter. Beleza. Esses caras aqui também não precisam ficar dentro do try. Eles podem ficar todos fora, não tem problema nenhum. Opa. Beleza. E aí, a gente acrescenta a mensagem erro ao realizar operação no banco de dados. Ah não, aqui é um erro, tá? Quando a gente tomar uma coleção exception. Vou colar aqui, quando a gente tomar uma coleção exception, a gente faz isso. Quando a gente tomar uma conexão exception, vamos retornar status 500 também, tivemos um erro no lado do servidor. Append erro
ao conectar, ao estabelecer conexão com o banco de dados. Ok, pessoal? Então, fazendo isso, a gente tratou aí as nossas exceções, tá? E o nosso método aí do get está pronto, né? Ele já cumpre aí tudo que a gente falou. Beleza, pessoal? Então, esse método está pronto. Vamos agora para o próximo. Então, agora, pessoal, nós vamos para as requisições post, tá? E aí a regra é a seguinte, né? O que eu quero que seja feito quando o post vier uma requisição post? Quando a servlet receber uma requisição post, né, via método post, ela vai receber no corpo da requisição, tá? Então a gente está esperando, né, que nessa requisição venha no corpo dela um JSON, tá? Então vai vir um JSON de veterinário no corpo de uma requisição post e nós vamos inserir esse objeto que veio via JSON aí no banco de dados. Então a ideia é o seguinte, vai vir um objeto JSON, tá, de um veterinário no post, numa requisição post, a gente vai pegar esse objeto, transformar esse objeto em um objeto Java e inserir esse cara no banco de dados. Essa é que é a ideia do post. Ok, pessoal? Então, esse que é o intuito. Vamos então criar aí o do post. Ajustar aqui o nome dos parâmetros, né? Request e response. Beleza. E vamos lá. Primeiro passo, né? Vamos criar aí a nossa conexão. Connection. É igual a conexão singleton.getConexão. Beleza. Em seguida vamos criar uma coleção, tá, de veterinário. Coleção de veterinário em BDR que recebe a nossa conexão. E vamos criar até o print writer antes aqui, tá? Porque a gente vai deixar ele fora do bloco protegido. Então, print writer response.getWriter. Vamos criar o JSON também, que a gente vai precisar dele. JSON new JSON. E vamos agora criar aí o nosso JSON. String JSON. E aí, pessoal, o que acontece? Lembra que eu falei que a gente vai receber, tá, um objeto JSON, né, no corpo da requisição? Então, eu tenho que pegar, tá, esse JSON do corpo da requisição, dessa requisição, e botar nessa variável, ok? Como que a gente faz isso? Na verdade, a gente meio que já fez isso, né, lá no início do curso, quando a gente trabalhou lá com parâmetros no put, no delete, que eu forneci uma biblioteca para vocês, enfim. Agora, nós não vamos mais usar a biblioteca, a gente vai fazer, né, esse código na mão. Então, qual é a ideia aqui? Eu preciso pegar, tá, o JSON, ou seja, que está no corpo da requisição. Aqui vai ser um JSON. Não era o caso lá, mas aqui é um objeto JSON. Como a gente vai precisar usar isso aqui em mais de um lugar, vamos já separar esse cara num método que já retorna para a gente o corpo da requisição. Então, vou criar aqui, ó, no final, um método privado, tá, que retorna uma string, né, que é o corpo, chamado getCorpoRec. Então, para obter o corpo da requisição, e aí a gente recebe um HTTP
servlet request. E pode ser lançado um IO exception. Beleza? Então, para a gente pegar o corpo da requisição, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um buffered header. E vou pegar esse header do request, usando getHeader. Beleza? Isso me dá aí, vamos colocar assim, um manipulador, tá? Para pegar o corpo da requisição. Vou criar uma string chamada corpo. Vou começar o meu corpo com um texto vazio. E aí eu vou começar a iterar, né? Vou fazer um for aqui. Fazer via while mesmo, ficar mais claro. Enquanto, antes disso, vou criar aqui uma string. Posso criar até junto aqui. É uma string chamada str. Uma string que vai pegar aí cada uma das linhas da nossa requisição. E aí eu faço aqui embaixo, str é igual a bufferedHeader.readLine. E aí aqui a ideia, pessoal, é igual a quando a gente trabalha com arquivos, tá? Só que aqui a gente está trabalhando com um manipulador do corpo da requisição, mas a ideia é análoga. Então str é igual a bufferedHeader.readLine. E aí enquanto eu tiver conteúdo, ou seja, enquanto minha str for diferente de nulo, ou seja, enquanto eu tiver conteúdo no corpo da requisição, eu vou continuar lendo as linhas da requisição e vou acrescentando, tá, nos meus dados. Então, no meu corpo, né? Então, corpo mais igual a str, né, que é a linha que eu acabei de ler, e eu vou para a próxima linha. str é igual a bufferedReader.readLine. Eu vou ficar nesse loop até ler todo o corpo. Depois que eu li todo o corpo da requisição, eu retorno o corpo dessa requisição. Ok, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente pega, tá, o corpo de uma requisição. Eu preferi isolar no método, porque a gente vai trabalhar com esse cara mais de uma vez aqui, então a gente deixa esse cara aqui, beleza? Então esse cara faz isso, ele pega o corpo da requisição, né, o corpo que está lá no pacote HTTP, ok? Beleza, então agora é simples, a gente vem aqui, ó, e usa a função que a gente acabou de criar, né, a gente usa aí o get corpo da requisição e passa, né, o nosso objeto request aqui, que é a nossa requisição, e ele já pegou o corpo e botou ali. Como a gente sabe que no corpo da requisição está vindo um JSON, né, então a gente já coloca aqui na nossa variável JSON. Ok, pessoal? Então agora nós já criamos aí tudo que a gente precisa para fazer aí o nosso trabalho, e agora nós vamos então, né, fazê-lo. Se JSON for diferente de um texto vazio, ou seja, se realmente tinha algum corpo na requisição, porque a requisição pode ter chegado sem corpo e tal, e aí não vai dar para a gente fazer, né, esse trabalho aqui de pegar o JSON e inserir o cara no banco. Então, se a requisição, né, se o JSON que chegou no corpo não for vazio, ou seja, se chegou alguma coisa no corpo, eu vou criar um novo objeto, tá, veterinário, a partir do JSON. Então, eu vou usar aqui o JSON e agora eu vou usar o fromJSON. Eu vou converter de JSON para um objeto Java. E aí eu vou passar a minha variável JSON, que eu já peguei aqui, e a classe veterinário, né, que é para a qual eu quero gerar o objeto. Beleza? Bom, agora que eu já converti o veterinário em JSON que chegou no corpo da minha requisição para um objeto veterinário, basta eu usar aí o meu
veterinário, na minha coleção de veterinário, usar o método inserir e inserir o veterinário. Acabou. Inseri ele no banco e aí response.set status 201, né, que é o criado, né, foi criado no banco. Então retornei aí status 201. Beleza? Se isso não acontecer, tá? Se o JSON for igual a vazio, então response.set status 400 está dizendo, ó, teve um erro do cliente. Que erro foi esse? Não veio as informações que a gente precisava. Então printWriter.append e a gente bota a descrição do erro no corpo da requisição. Dados do veterinário não informados. Beleza, pessoal? Então, caso os dados não venham, a gente não pode fazer nada, a gente informa que teve um erro, que não chegou, né, não chegaram os dados que a gente precisava para fazer a inserção daquele veterinário no banco. Ok? Então, esse é o nosso método, tá, do post. A gente só tem agora que fazer o tratamento das exceções. Try. E aí, né, para adiantar a nossa vida, eu vou colar daqui de cima, ó, desse tratamento aqui, que é basicamente a mesma coisa, né, são os mesmos erros que a gente vai ter. Né? Então, caso eu tomar uma conexão exception, erro estabelecer conexão com o banco de dados. Caso eu tomar uma coleção exception, erro realizar a operação no banco de dados. E está pronto o nosso método post. Beleza, galera? Vamos agora para o nosso método put. Então, vamos para o método seguinte. Qual a ideia, tá, do método put? Quando a servlet recebeu uma requisição via put, ela vai receber no corpo da requisição um JSON de veterinário, tá? Então, mesmo esquema lá do post, tá? Só que nesse JSON, naturalmente, vai vir o ID desse veterinário. Né? Então, ele vai receber um JSON de veterinário no corpo, e aí qual é o papel aqui do nosso método? Alterar, tá? Com os novos dados que chegaram nesse JSON, o veterinário que tem o ID que está nesse objeto JSON. Então, essa é a ideia. A gente vai pegar o ID do JSON, depois vai pegar o nome e tal, salário, e vai alterar esses caras lá no banco de dados. Então, vamos criar aqui o put, do put request response. Beleza? E vamos implementá-lo agora, né, segundo essas especificações que eu acabei de passar para vocês. Tá? Então, vamos criar aí, né, a nossa coleção. Coleção não, a nossa conexão. Connection igual a conexão singleton.getConexão. Beleza? Agora sim a gente cria a nossa coleção de veterinário. Instancia uma nova coleção de veterinário em BDR. A gente passa aqui a conexão. Ok. Vamos criar o printWriter aqui em cima. PrintWriter para poder escrever no corpo da requisição. Da resposta. No corpo da resposta, né? Requisição é o que chegou. GetWriter. Criar o JSON para a gente poder trabalhar aí com JSON. New JSON. E vamos agora criar aí a nossa variável JSON que vai pegar também, tá, o JSON que está lá no corpo da requisição. Então, this.get corpo da requisição. Beleza? E a gente passa o objeto request, que vai ser pego aí. Acho que aqui em cima no post eu acabei não botando this.
Vou faltando dias aqui para ficar bonitinho. Beleza? Então estou pegando aqui, tá? Do mesmo esquema que antes, o corpo da requisição que tem o JSON, que é o veterinário que vai ser alterado. Beleza, pessoal? Então, feito isso aqui, né, eu já tenho aí todas as ferramentas, né, todas as variáveis, objetos que eu preciso para cumprir a operação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro verificar se tinha algum corpo, né, ou seja, se o JSON é diferente de um texto vazio, porque se estiver vazio é porque não chegou a nada, tá? Mas se for diferente é porque chegou o veterinário, o JSON do veterinário. Então a gente cria aqui veterinário, e aí a gente usa o JSON para converter o JSON que chegou em um objeto veterinário. Então from JSON, tá? Passamos aí JSON e passamos a classe veterinário, que é do objeto que a gente quer converter. Para esse tipo de objeto que a gente quer converter. Beleza, agora a gente só usa aí a coleção de veterinário, alterar. E a gente altera o veterinário. Chegou aí via JSON, a gente converteu e estamos alterando ele aí no banco de dados. Vamos dar aí status 204, né? Tudo ocorreu bem. Agora, caso não chegue nada, né, no corpo da requisição, o corpo chegue vazio, então, nesse caso, a gente vai setar um erro 400, né, erro no cliente, está vindo coisa faltando do cliente. E aí, a gente informa, né, dados do veterinário não informados. E botamos a descrição do erro. Ok, pessoal? Então está cumprida aí a nossa operação. Vamos agora tratar as exceções. Try. Catch. Vamos colar os catches, né, para adiantar a nossa vida. Já que são os mesmos erros. E está pronto aí o nosso método do put. Ok, pessoal? Então, agora o do put ele já faz a alteração, tá, do objeto JSON que chegar aí no banco de dados. Ok? E vamos agora finalmente para o nosso método delete. O que o delete vai fazer? Quando a servlet receber uma requisição via delete, ela deve receber o parâmetro ID. Tá? Então ela vai receber um ID, que é o ID do veterinário que vai ser removido do banco. Então ela vai pegar esse ID e vai remover o veterinário que tem esse ID, né, no banco de dados. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia do delete. Então vamos criar aqui o do delete para fazer essa operação. Request response. Beleza? E vamos agora fazer a implementação, né, conforme as especificações que eu passei para vocês. Vamos criar aqui a nossa conexão, connection, igual a conexão singleton.getConexão, coleção de veterinário igual a new coleção de veterinário em BDR. A gente passa a nossa conexão aqui. Vamos criar o print writer para a gente poder escrever no corpo da requisição. No corpo da resposta. Toda hora eu estou falando requisição, mas é no corpo da resposta, que aqui a gente vai mandar a resposta. GetWriter. Vamos criar um JSON para a gente poder manipular aí
objetos JSON. Beleza. Então, são esses aí. Acho que aqui a gente nem vai precisar do JSON, né? Vamos deixar ele de fora. Se a gente precisar, a gente instancia ele, porque aqui a gente não está recebendo JSON nenhum, nem retornando JSON. Então, não é o caso. E agora, pessoal, eu vou receber o parâmetro, tá? str_id, o parâmetro id, que está no request. Então, request.getParameter id vai chegar via parâmetro lá na URL, então a gente pode pegar direto assim. E aí, primeiramente, a gente tem que checar se o id chegou, né? Então, se str_id for diferente de nula, porque o cara chegou. E se chegou o id, a gente vai excluir ele. Então, primeiro passo, vamos converter esse id para inteiro. .parseInt. Beleza, agora vamos pegar do banco de dados. Vamos criar, aqui a gente quer remover, não quer pegar nada do banco. Vamos criar simplesmente um objeto veterinário com esse id, tá? Porque o método para remover precisa só realmente de um veterinário com o id. Então a gente usa aquele construtor que só recebe o id. Criamos um novo objeto veterinário só com o id do cara a ser excluído e vamos mandar excluir ele. Então coleção de veterinário.remover o veterinário que tem esse id, né, que está no objeto v ali. Response.setStatus 200, ok, tudo certo, está excluído. Agora, caso não chegue nada, né, não chegue o id, então a gente não tem a informação necessária para fazer a exclusão. E aí, nesse caso, response.setStatus 400, né, teve algum erro no cliente que não veio a informação que eu precisava. E a gente acrescenta na resposta id do veterinário não informado. A descrição do erro. Beleza, pessoal? E aí, a gente cumpriu, né, o que a gente se propôs a fazer aí com o delete. Ele já vai receber o id e vai remover o cara que tem esse id. Vamos agora fazer os tratamentos de exceções. Try. E aí aqui a gente já cola os cats. Para adiantar a nossa vida. Beleza, galera? E aí, ficou faltando, né, só uma última consideração, que é com relação ao fechamento das conexões, tá, galera? Assim, reparem que em lugar nenhum eu fechei a conexão. Isso, como eu estou usando singleton, né, eu estou usando uma única conexão. Então, não tem tanto perigo assim. Mas, se eu quiser, se eu desejar, né, como aqui é que a conexão está sendo pega, né, eu posso fechar essa conexão também. Ou então, essa tarefa, né, pode ficar aí delegada. Mas, vamos aí, né, garantir o fechamento da conexão. Vamos falar, um método só vai ser usado. O grande problema é que eu vou ter que estabelecer toda hora que eu for criar aí, fazer uma nova requisição, uma nova conexão com o banco de dados vai ser aberta, tá? Se eu fechar. E se eu não fechar, isso não acontece, né? Eu tenho mais agilidade. Mas se eu quiser fechar, pessoal, é só a gente vir aqui, ó, no Finally e fazer o fechamento da conexão, tá? Conexão singleton. Nesse caso, a gente está usando singleton, finalizar conexão.
A gente trata a exceção aqui, try, que é do tipo conexão exception também. Já posso até colar daqui. E a gente pode, né, retornar erro ao fechar conexão com o banco de dados. Beleza? Basta a gente pegar e encerrar a conexão em todos os métodos assim, botar no finally e fechar a conexão, tá? Aqui por questões de agilidade, né, eu vou manter a conexão aberta até a servlet deixar de trabalhar, porque assim eu mantenho aí mais agilidade, né, trabalhando com essa conexão. Mas a gente pode optar por fechar também. Se eu estiver usando Connection Factory, isso aqui é obrigatório. Aí eu tenho que fechar as conexões. Beleza, galera? Então é só um adendo aí, tá? Para, né, se vocês pensarem, pô, e a conexão fica aberta, não fica? Pode ficar, né? E a gente vai trabalhar com a mesma conexão sempre, no caso do singleton, ou a gente pode ir fechando. Mas no caso de fechando, às vezes seria até melhor a gente trabalhar com o Connection Factory. Então, no nosso caso aqui, como eu estou trabalhando com o singleton, né, a gente vai manter essa conexão aberta, né, até a gente concluir todos os trabalhos da servlet. Ok, galera? Então, está terminada aí a nossa controladora, né? Ela já está aí cumprindo todas as operações, beleza? E agora, né, vamos então fazer alguns testes aí na nossa controladora. Antes de fazer os testes, vou fazer aí um rápido mapeamento da nossa controladora. Vamos lá no web.xml. Apagar um pouco aqui dessas páginas, deixa só index.html. Vou criar aqui a tag servlet. Servlet name. Veterinário. Servlet. Servlet class. Nome totalmente qualificado, tá, galera? Que é incluindo o pacote, tudo direitinho. Nesse caso será controller.veterinário servlet. Então essa aqui é a nossa classe. Agora eu vou fazer o mapeamento. Servlet mapping. Servlet name, lembrando que a servlet name tem que ser exatamente igual a que está aqui, né, para a gente mapear ela. URL pattern. E aí eu vou botar aqui /veterinário. Vou salvar o nosso web.xml agora. Ok, está salvo o nosso web.xml. E então vamos executar a nossa aplicação. Finish. Ok. E aí, ó, ele já carregou como, né, quando é carregada a página assim, é uma requisição via GET, e como a gente não passou dado nenhum,
reparem que veio aí, ó, a lista com todos os veterinários que estão no banco. Bom, galera, para a gente trabalhar, né, melhor com requisições, a gente vai usar o Insomnia. Então, vou abrir o Insomnia aqui e vamos, né, deixa eu só colar aqui para agilizar o endereço. E vamos agora criar uma nova requisição via GET. Né? Vamos chamar essa requisição de todos. Create. E a requisição todos é o que a gente acabou de ver. Né? Simplesmente para retornar todos os veterinários. Ó. Colei aqui o endereço da minha servlet, send. E olha aqui, ó, aqui fica muito mais bonitinho para a gente visualizar. Né? Tem aqui, ó, a lista de objetos JSON que veio lá da nossa servlet. A gente que programou isso. Ó. Ele pega, como a gente não passou parâmetro nenhum, ele retorna todos os veterinários. Né? Que nesse caso a gente tem 3 veterinários no banco. Ok? Vamos criar agora uma nova requisição. Uma requisição chamada por ID. Também é uma requisição via GET. Só que essa requisição via GET ela tem um parâmetro, que é o ID. Então vamos dar uma colada aqui de todos. Vamos pegar o ID 3, por exemplo. ID 3, eu vou mandar essa requisição. Então quando eu quiser passar um parâmetro, tá? Só vim aqui em Query e eu passo o parâmetro. E olha aqui, ó, ele só retornou o objeto Juliana, né? Porque é ela que tem esse ID. Ó. No todos a gente pode conferir e ver que realmente é ela que tem o ID 3. E o nosso método agora, reparem que é a mesma coisa, tá, galera? O mesmo, né, mandado via GET, só que é aquela segunda situação, onde o ID, aquela primeira situação, né, onde o ID chega. E aí a gente quer só o cara que tem aquele ID. Ok? Vamos criar uma nova requisição chamada por CRMV, que também é via GET. E vamos agora acrescentar o parâmetro CRMV. Vou dar uma colada no CRMV aqui para não escrever errado. Sei lá, 8345. Vamos lá então no nosso por CRMV. 8345. Vou mandar. Esqueci de botar o endereço da requisição aqui. Vou mandar. E ó, retornou o nosso objeto JSON de Márcia, que é quem tem esse CRMV. Se a gente botar um CRMV que não existe lá, send, lá, não retornou nada, porque esse cara não existe no banco de dados. Então, nada foi retornado. A mesma coisa com o ID, tá, galera? Se eu passar um ID que não existe, ó, não retorna nada, né? Porque não existe esse cara no banco de dados, tá? Então, pessoal, essas foram as situações de consulta, tá, que a gente implementou. Vamos agora, né, criar uma nova requisição, só que agora uma requisição via post, tá, para a gente inserir. Vou chamar essa requisição de inserir. Create. Vou botar aqui, né, a nossa rota. E aí, agora a gente não manda, né, via parâmetros. Se vocês se lembram bem, a gente está mandando agora no corpo da requisição. Então, a gente está mandando agora aqui no corpo. Ó. E aí, a gente tem que mandar um JSON. Vou colar daqui para facilitar para a gente. Para inserir um novo veterinário no banco. Então, vamos aqui, ó. Colocar aqui, ó, body. A gente clica na setinha. JSON. Vou colar aqui, acabou não copiando. Vou colar aqui, ó, já está bem formatadinho. Lembrando que para inserir a gente não passa o ID, né, a gente só vai passar o nome, o CRMV e o salário. Ok, pessoal? Então, beleza, vamos criar aí, botar um novo nome aí para o novo veterinário que vai ser inserido, Paulo. Vou botar o CRMV dele diferente aqui. E o salário um pouco menor.
Ok, pessoal, criamos aí a nossa requisição, vamos mandar agora inserir no banco de dados. Beleza, ó, 201 create, não retornou nada porque esse método é para inserir. A gente confere agora aqui no todos, ó. Vamos ver agora se o Paulo vai aparecer. Vamos tentar mandar uma nova requisição aqui todos. E ó, aqui o Paulo, ó, ele já está no banco de dados, né? Pesquisei ele está aqui no banco de dados. Então ele foi inserido com sucesso. Beleza, galera? Vamos criar uma nova requisição aqui. Agora para a gente alterar, tá? Vou chamar de alterar via put, né? O put que cuida das alterações. E vamos aqui colar o endereço. Antes de colar o endereço, vou vir aqui no body, ó, o body vai ser um JSON também. Então vou colar aqui. E agora sim vou colar o endereço da nossa servlet. E vamos escolher alguém para alterar, né? Deixa eu ver aqui. Vou alterar o salário de Marcelino, por exemplo. Tá? Então eu vou copiar o objeto de Marcelino com o ID, porque agora tem que ir o ID, porque senão a nossa servlet não sabe quem ela vai alterar. Se a gente reparar, ó, no método put aqui, a gente altera pelo ID. Cadê o put? Do put. A gente pega o cara pela requisição e tal. Aqui a gente converte ele para um objeto e aqui a gente manda alterar. Só que o nosso método alterar, ele altera pelo ID. Eu vou até abrir ele aqui, ó, da nossa persistência aqui. Ele altera pelo ID, ó. Aqui, alterar. Ó, where ID igual, né? Então a gente está alterando pelo ID. Então o ID ele tem que ser informado, senão a gente não consegue realizar a operação. Então, como eu não quero alterar nome e tal, a gente só quer alterar o salário, né? Vamos dar um aumento aí de R$100, 1.930, ok? Então reparem que aqui no todos, ó, ele está com o salário de 1.830, agora a gente vai fazer a alteração, né, usando aí o put. Vou mandar a requisição, beleza, né, deu tudo certo. Vamos agora no todos, mandar uma nova requisição, ver se vai aparecer aqui 1.930 alterado. E olha lá, ó, 1.930, então a nossa alteração surtiu efeito aqui. Funcionou perfeitamente. Vamos finalmente criar um método para remover, né, para deletar. E aí vai via delete. Create. Ok. Vou colar aqui o endereço. Lembrando que o delete a gente não vai receber nada no corpo, né? A gente quer, na verdade, receber um parâmetro. Então, quando é parâmetro, a gente vem aqui em query e a gente vai inserir o ID de quem a gente quer excluir do banco de dados. Ok? Vamos excluir quem? Vamos excluir Márcia, né? ID 4. Então, basta a gente vir aqui no remover e passar aqui, ó, o 4. E a gente vai removê-la do banco. Vou enviar a requisição. Ok, beleza, vamos aqui no todos e vamos mandar a requisição e ver se Márcia realmente foi excluída, se ela vai sumir aqui. Olha lá, ó, Márcia não está mais aqui, ela foi removida do banco de dados. Ok, galera, então nós implementamos aqui toda a nossa servlet, todos os métodos, testamos cada um deles, tá? Mostrei aqui para vocês como a gente, através do Insomnia, testa cada um dos métodos que a gente criou, para ver se está tudo funcionando certinho. E aí vocês têm que reproduzir, né, agora isso aí no computador de vocês, né, e testar cada um desses métodos, brincar com isso, para que esse conhecimento sobre modelo MVC fique bem fixado aí. Ok, pessoal? Então, é assim que fica, tá, a nossa controladora. Dessa maneira que fica a nossa controladora veterinário servlet.
E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos, que a gente precisa para criar uma aplicação usando o modelo MVC. Se vocês repararem, a gente usou muita coisa que a gente já sabia, e essa é a grande vantagem da gente já desde o início programar com baixo acoplamento, tudo bem separado, que agora, se vocês repararem, o nosso esforço maior foi empregado na camada de controle, que era meio que uma novidade para a gente. Agora, os demais conceitos, a gente basicamente isolou aí eles em pacotes referentes às camadas e trabalhamos com eles. Então, galera, trabalhar com o modelo MVC, ele dá todo esse desacoplamento, ele dá toda essa vantagem que a gente já viu na última aula, e assim, ele é hoje um dos modelos mais usados para se desenvolver a aplicação. Especialmente aplicações web. A grande maioria das aplicações trabalham com o modelo MVC. Então vale muito a pena estudar, vale muito a pena que vocês se dediquem a aprender bem isso, para que isso fique aí já na ponta da língua quando vocês precisarem usar. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.